Versa Podcast. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Estou aqui com meu amigo Ricardo Castilho e mais um super convidado, o nosso amigo Aloysio Falcão, grande ícone do jornalismo nacional, apreciador de boas músicas também. Temos um grupo Carpe Diem que ele colocou aqui. Toda vez ele coloca aquele 3 em 1. Era Gradiente, não sei se é Gradiente. Não, é Sharp. National. Olha, é outra história. Né? E todo fim de semana ele coloca belas músicas, bons vinhos, né? Ele também é um apreciador aqui de charutos, mais um grande ícone do nosso jornalismo e que hoje também reúne muita gente relevante e promove grandes discussões junto com a Cristina, né? Sua esposa Cristina, um grande abraço para ti e fica com Deus. E hoje nós vamos bater mais um papo aqui no nosso Versa e ele vai contar algumas coisas interessantes da vida dele. É isso, né, Castilho? Exatamente, Renato. Uma satisfação estar mais uma vez com você. Aloysio, muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente. É sempre um aprendizado, né, esse bate-papo. E a gente vou começar perguntando para o Aloysio. Acho que você já passou por vários veículos de comunicação importantes. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória, né, da Forbes, das revistas que você cuidou, enfim, queria que você falasse um pouquinho para nós disso. Bom, e depois aí o Renato já tem as perguntas. Eu não sei se eu tenho uma vida tão interessante assim, mas eu vou tentar, vamos lá. Eu comecei no jornalismo na Gazeta Mercantil como repórter e foi uma grande escola, porque naquele momento a Gazeta era uma espécie de Financial Times brasileiro, um Wall Street Journal. Então, foi algo importantíssimo para mim, porque eu tive a oportunidade, com 20 e poucos anos, de conhecer empresários, banqueiros, pessoas importantes do mercado financeiro, da Bolsa de Valores. Então, isso me deu uma espécie de maturidade instantânea. Foi um batismo de fogo e eu acabei entendendo como funcionava esse mercado, comecei a entrevistar os empresários. E como eu era muito novo, as pessoas liam as minhas matérias e quando eu ia entrevistar, eles falavam, mas quem é você? Eu falei, eu sou o Aloysio, da Gazeta. E ninguém acreditava, porque eu tinha 21 anos na época, né, 22. Então, de lá eu fui para a Veja, eu fiquei 2 anos e pouco, e de lá eu fui para a Exame. A Exame foi, digamos, o momento em que eu cresci profissionalmente, em termos de não só texto, o entendimento da entrevista, mas principalmente na gestão de pessoas, porque foi a primeira vez que eu ocupei cargos de chefia. Então, isso para mim fez uma diferença muito grande, porque até então eu era chefiado, e na Exame eu passei a chefiar. E eu passei a ser editor com 25 anos, foi muito novo. Então, esse foi o momento mais complicado, que era como tão jovem eu iria aprender rapidamente a lidar com as pessoas, a tirar o melhor dessas pessoas. E alguns dos meus subordinados eram mais velhos que eu, né? Então, eu tive que aprender na marra. Acho que aprendi a fazer uma espécie de mentoria barra, ao mesmo tempo, conseguir estimular muitas pessoas a dar o seu melhor. E, enfim, de lá eu acabei fazendo uma experiência muito interessante, que foi lançar o primeiro portal online da Abril, que era o Brasil Online. Foi bastante interessante, porque eu peguei os primórdios da internet. Foi naquela época que a conexão ainda era linha de escada. Aquele barulhinho, fez né? Aquele barulho do modem. O barulho do modem. Conexão rápida. E eu lembro que o Roberto Tivita, na época, dizia, mas isso aqui é muito lento, isso aqui nunca vai substituir o papel. E eu dizia, olha, isso aqui vai ser meio que como uma televisão online com o passar do tempo, com a melhoria da banda. Então, a chance de substituir o papel, eu diria que é de 120%. E eu lembro que ninguém na Abril acreditava, só quem estava realmente trabalhando e vendo
essa evolução do meio de comunicação. Bom, de lá eu fui para a TV Globo, fiquei 1 ano e pouco, voltei para São Paulo e trabalhei na revista América Economia. De lá eu fiz uma experiência bastante interessante, que foi ser diretor adjunto de comunicação do Banco HSBC. Foi minha única experiência dentro de uma empresa, multinacional ainda por cima, e foi bastante elucidativo em termos de entender muito bem as relações entre os executivos, coisa que eu só escrevia a respeito, e de repente eu tive um grande laboratório para entender como é que isso era na prática. Bom, de lá eu fui para uma empresa que o Banco Pátria estava montando, que era uma editora chamada Camelot. E nessa editora havia um projeto de se fazer uma revista de economia e negócios. E era na época em que começou a se falar muito em economia digital, você tinha a revista Wired ganhando muita atração. Então, a princípio, a ideia seria fazer uma revista do tipo a Wired. Só que o mercado era muito mais, digamos, analógico do que digital naquele momento. Então, eu sugeri que se fizesse, que a gente fosse até os Estados Unidos e trouxesse a franquia da revista Forbes. Porque na Exame, uma das coisas que eu fazia era justamente cuidar do relacionamento com a Forbes, já que a Exame tinha os direitos de publicação das matérias da revista. Então, eu tinha conhecido o Steve Forbes, o Kip, que é o Christopher Forbes, e tinha um canal. Daí eu marquei. Eu lembro até que um dos sócios, que era do Banco Pátria, falou assim, mas você vai marcar uma conversa com ele? Daí eu falei, quando você quer? Daí ele, num tom de galhofa, falou assim, terça-feira, era uma quarta, uma coisa assim. Daí ele falou, terça-feira, às 10 horas da noite, 10 horas da manhã. Eu falei, tá bom. Eu fui lá pro telefone, liguei, falei com ele e voltei dizendo, olha, tá marcado terça-feira, mas ele não pode às 10, ele pode às 2 da tarde. Então foi aí que começou a negociação e a gente acabou trazendo a revista para o Brasil. De lá eu fui para Editora Globo para dirigir a revista Época, fiquei como diretor de redação durante um tempo, aí eu fui promovido à direção editorial de toda a companhia e passei a acumular com a direção da revista. E, enfim, de lá eu saí para uma experiência também bastante interessante, que foi trabalhar numa agência de publicidade, que era a agência Grey. Eu fui como vice-presidente de conteúdo. Na época eu estava começando a trabalhar o conteúdo na publicidade, e foi realmente uma das experiências mais divertidas da minha vida, porque o clima de uma agência de publicidade primeiro, de uma criatividade assim, a todo tempo. As pessoas são muito rápidas, inteligentes, criativas. Então, para mim, foi muito interessante. E, ao mesmo tempo, uma oportunidade de reciclagem gigantesca. Porque o jornalista ele é treinado para olhar para o erro, para o problema. Onde é que está errado? Por que aquilo não faz sentido? E a publicidade é o contrário. Você olha naquilo que é bom, aquilo que está dando certo, aquilo que merece destaque porque é o lado bom da coisa. Então, para mim, foi um choque. Eu que estava acostumado sempre a bater o olho naquilo que estava errado e ficar questionando, de repente eu tinha que me forçar a olhar o lado bom. E isso, para mim, fez uma diferença gigantesca na minha vida. Porque até então eu tinha meio que uma obrigação, eu me sentia na obrigação de olhar o problema, o defeito. E, de repente, não, aquilo me fez olhar mais para o lado bom das coisas. E acredito que isso fez muita diferença na hora que eu comecei a empreender, que foi logo depois. Porque eu tinha que enxergar esse lado bom, eu tinha que ser um otimista de carteirinha. Porque quando você é empreendedor, você não pode ser pessimista. Você não pode ficar olhando o lado ruim das coisas. Se você só olha o lado ruim das coisas,
você não consegue ir para frente em termos de empreendimento. Então, isso foi muito bom nesse momento e foi importantíssimo mais para frente quando eu e a Cris a gente montou o Money Report e a Agenda de Líderes. E o Money Report é um portal de negócios, economia e política que tenta, digamos, fazer uma espécie de amarração não só do que está acontecendo no país é importante para os empresários, mas principalmente ser um porta-voz dos anseios e das preocupações do empresariado. A gente tem uma orientação liberal, nós acreditamos fortemente que o Estado ele não pode interferir muito na economia, nós acreditamos num Estado menor, acreditamos em menos impostos e acreditamos num ambiente de negócios mais favorável. E nós trabalhamos essa linha editorial, isso está escrito, inclusive tem um disclaimer no portal que deixa bem claro como é que nós pensamos. E isso nos dá uma certa liberdade para criticar aquilo que nós achamos que está errado. Então, por exemplo, nos últimos tempos do governo Jair Bolsonaro, nós criticamos a PEC Kamikaze, toda essa sanha de gastar o dinheiro público para aumentar os benefícios sociais com um interesse puramente eleitoral. E assim como nesses 3 primeiros meses de governo Luiz Inácio Lula da Silva, nós estamos nos queixando em relação à interferência maior do Estado e especialmente essa briga contra a independência do Banco Central. Então, agora, essa coisa de ser mais otimista, de olhar o lado bom, também me ajudou na montagem dos eventos do Money Report, da Agenda de Líderes, porque nós sempre procuramos uma agenda positiva, mostrar aquilo que está dando certo no país. Mesmo durante uma crise, sempre haverá setores que vão se dar bem. Às vezes por uma questão macroeconômica, às vezes porque aquele empreendedor teve uma sacada, às vezes porque tem uma oportunidade se formando do ponto de vista político, mas a gente quer sempre mostrar o que dá certo. O que dá errado, eventualmente a gente até fala, mas dentro de uma proposta positiva, do tipo, olha, isso aqui está errado, mas nós achamos que o certo é desse outro lado, ou dessa outra maneira. Enfim, rapidamente é um resumo, assim, eu dei uma de J. Silvestre meio rápido. J. Assim. Silvestre, hein? Mas olha, assim, eu não lembro da gente ter esperado tanto aqui no Versa, né, para fazer alguma pergunta ou uma interferência. Mas a sua colocação, a sua história, ela é muito robusta. Então, quando você fala 21 anos, teve que liderar várias pessoas, eu já estava pensando aqui, eu preciso perguntar mais sobre isso. Mas aí você foi contando, Veja, Exame, Gazeta Mercantil, eu lia muito Gazeta Mercantil, Sim. e era muito, hoje tem só o valor, né? Ficou só o valor. E disso você evoluiu, foi para o outro lado também, fez aquela questão do positivo, né, do negativo, que a gente questionou, inclusive com o Milton Jung, né, no último bate-papo. Aqui o pessoal dá uma olhadinha no bate-papo com o Milton Jung, quando ele fala não só das fake news, que ele tem uma definição ótima, mas também da pauta, entre aspas, negativa da mídia, que é natural, inclusive você avançou aqui e detalhou um pouquinho mais, mas da parte positiva do outro lado e dessa junção que você e a Cris fazem muito bem, de juntar empresários e debater assuntos com muita profundidade. E o modelo que ele faz é muito leve e ao mesmo tempo muito técnico, é muito, muito gostoso. E aproveitando toda essa experiência acumulada, o que pauta a mídia hoje? Eu vou até aproveitar e deixar 2 perguntas já. O que Aloysio, pauta a mídia hoje? E o outro ponto, que você é tecnológico também, começou lá com o Brasil Online, qual a tua visão com relação ao avanço desses softwares, que muitos chamam hoje de inteligência artificial? Qual o impacto disso na atividade jornalística, que é algo permanente? Daqui a pouquinho eu vou fazer até a pergunta do dia aqui para o nosso chat GPT. Mas qual o impacto disso na sociedade como um todo? Inclusive já sugerindo, né, para os próximos, né, eventos da Agenda de Líderes, etc., por que não falar sobre o chat GPT também? Uhum. Estou aqui à disposição para ajudar também, que estou fazendo tanta para o chat GPT, falei, vou até aproveitar aqui. Mas são essas duas questões. Então, o que é pauta mídia hoje e
Qual é o impacto hoje dessas novas inteligências daqui para frente? O que você tem ouvido falar? Olha, em termos de pauta, o jornalismo ele sempre procura o que é a notícia. Então, por mais que a gente esteja num mundo no qual o jornalismo ele foi descentralizado para a rede, você tem hoje não só os grandes veículos, mas também veículos pequenos, às vezes veículos de uma pessoa só trabalhando. Isso tudo criou uma mudança muito grande, eu acho que na ânsia do jornalista de encontrar as notícias. Acredito que nós tenhamos dentro do jornalismo sempre essa busca pelo escândalo, pela coisa errada. Isso sempre vai existir. Eu acho que não tem exatamente muito como a gente lidar com isso, eliminar esse tipo de coisa do DNA jornalístico. Até porque muitas vezes eu fico pensando no ovo e na galinha nessa questão. As pessoas reclamam muito, mas elas leem muito também aquilo que é a notícia ruim. Então, acho que a gente tem uma situação meio complicada aí, porque o jornalista ele vai atrás de um fato ruim e o público lê o fato ruim. Se o público não lesse, o jornalista não iria atrás, porque tudo é uma questão de audiência, no fundo, né? Conforme saímos do papel ou das ondas puramente unidirecionais do rádio e da televisão para um ambiente que é interativo, dá para ver claramente o que pega, o que não pega, o que dá audiência e o que não dá audiência. Então, infelizmente, tem esse lado aí complicado. E eu vou dar só sair um pouquinho do tema para voltar depois. Quando eu dirigi a revista Época, a gente fazia várias pesquisas de leitor. E dentro do jornalismo tem algo que é interessante quando você faz uma pesquisa, que é a autoimagem do entrevistado. Então, se a gente fizer uma pesquisa agora sobre a Veja, eu sou capaz de dizer exatamente o que vai dar. O leitor vai dizer, nós queremos matérias mais profundas, grandes temas da atualidade, matérias sobre economia e negócios, matérias sobre políticas, sobre os grandes temas nacionais. Bom, isso aí era a minha vida quando eu dirigia a revista Época. Eu ouvia isso todo mês. E daí eu passei a pedir um checklist das matérias que as pessoas tinham lido. O que você lembra da última edição? Sempre era uma nota com a menina bonita, ou então era uma matéria assim, meio que de estilo de vida, mas as pessoas não liam as matérias grandes e profundas. As pessoas têm uma coisa interessantíssima. Elas gostam de falar de si mesmas como pessoas preocupadas com o futuro do país, só que na prática não é o que acontece. Você tem ali um índice de leitura muito alto das primeiras linhas das matérias importantes e depois não é todo mundo que vai até o final. Então, se você tem 6, 8 páginas, mais 50% fica na primeira página. Portanto, é um pouco complicado você fazer uma boa calibragem, encontrar os temas que de fato interessam as pessoas. No fundo, o que o jornalista faz é usar o empirismo o tempo todo, é ver aquilo que o faro jornalístico dele indica que é algo interessante e ir atrás. Às vezes acontecem coisas que são, digamos, pensadas, são planejadas. Eu vou dar um exemplo. Quando assumi a revista Época, o governo Lula estava no começo e havia uma lua de mel entre a imprensa e o governo. Sim, o Lula ele assumiu com expectativas muito negativas, mas ele primeiro nomeou o Meirelles como presidente do Banco Central, Antônio Palocci como ministro da Fazenda, que nesses primeiros meses teve uma atuação muito de panos quentes junto ao empresariado. Então, as pessoas ficaram muito surpresas e o impacto foi positivo. E o resultado era que ninguém falava mal do governo. Eu também não, diga-se passagem, mas eu sempre achei
que haveria em algum momento algum rompimento nisso tudo. E eu achava que iria haver algum escândalo grande na área de educação ou saúde, porque era onde estavam as maiores verbas. Bom, e logo que eu assumi a revista, eu tive que fazer um corte de 25% no orçamento. E eu fui cortando talvez os maiores salários, tirando algumas pessoas que não performavam tanto quanto deveriam, mas uma coisa que eu não mexi foi a sucursal de Brasília, porque eu achava que ali estaria a oportunidade de mostrar um jornalismo mais combativo, digamos assim. E não deu outra. Nós fizemos o primeiro escândalo do governo Lula, que foi o caso Valdomiro Diniz, que desembocou no Mensalão. Sem o Valdomiro Diniz, o Mensalão dificilmente teria havido, porque nós tivemos o Valdomiro Diniz, ele embicou para o Roberto Jefferson, e foi o Roberto Jefferson que denunciou o Mensalão. E denunciou o Mensalão por conta de uma matéria da revista Época. Porque conforme o Roberto Jefferson se transformou num personagem importante, nós descobrimos que ele tinha recebido a outorga de algumas emissoras de rádio no Rio de Janeiro, e essas outorgas estavam na mão de um sorveteiro em Cabo Frio. Então nós fomos lá, entrevistamos o sorveteiro, que confirmou tudo, e nós fizemos uma matéria muito grande. Ele ficou bastante irritado e chamou a equipe para discutir e falou: bom, eu vou então denunciar o Mensalão, porque está toda a imprensa... Ele achava que o Grupo Globo estava numa ação conjunta. E, sinceramente, dentro do Grupo Globo, ou dentro de qualquer grupo de comunicação, as pessoas querem se matar lá dentro. Então, o Jornal Globo queria me furar, eu queria furar o Jornal Globo, a CBN, a TV Globo, não tinha essas coisas assim de vamos ser cordiais uns com os outros. Não, é uma briga de foice no escuro. Tudo bem, todo mundo é bastante civilizado, mas em termos de jornalismo, eu quero dar o furo. Eu não quero descobrir uma história e passar para o Jornal Globo, que é o meu primeiro concorrente. Né? Dentro de uma equipe de Fórmula 1, o teu primeiro concorrente é o teu companheiro de equipe. Então, dentro do grupo de comunicação, não é muito diferente. Bom, então a gente deu essa matéria, o Roberto Jefferson, achando que a Globo inteira estava contra ele, chama a equipe e fala: vamos ver então quem é que está falando mal, para quem a gente vai dar esse furo. Para a Época, para o Globo, nem pensar. Vamos olhar a Veja. Aí olharam a Veja no sábado, tinha uma matéria contra ele. Não, Veja não. Vamos ver Isto É. Também tinha, também não. Vamos ver o Estadão. Também tem. Enfim, sobrou a Folha de São Paulo. E daí olharam, a Folha não tem. Diz a lenda que naquele sábado entrou um anúncio desses sequenciais de supermercado e derrubou metade da sessão de política. Nunca saberemos se isso será verdade ou não, mas o fato é que naquela edição não tinha ninguém, não tinha nada contra o Roberto Jefferson, e ele resolveu então ligar para um jornalista da Folha, que hoje é muito conhecido e apresenta programas de televisão, e deu uma entrevista. Ela ficou conhecida por, digamos, denunciar o Mensalão, mas na verdade ela recebeu simplesmente um pedido de entrevista e aceitou com competência e fez bem a matéria dela. Mas o fato é que muitas vezes você consegue ter a intuição de saber vai ter alguma coisa errada em algum lugar. Então a gente sabia que ia ter algum problema, porque todo governo tem. Não é uma atribuição exclusiva dos governos do PT, mas todo governo sempre tem algum problema. E no fundo eu estava certo também na história da saúde, porque teve a máfia dos sanguessugas logo depois, que é uma história absolutamente horrorosa. E ali também eu tive que fazer algo que poucos jornalistas fazem, e todos detestam fazer, que é me retratar.
porque um dos acusados pela Polícia Federal de fazer parte da máfia dos sanguessugas não fazia. Era uma acusação falsa. Então, quando a gente soube e teve a comprovação de que aquela pessoa especificamente não era parte do esquema, então eu dei 3 páginas da revista dizendo que ele não era um dos mafiosos dessa história. Foi realmente algo que teve um impacto grande dentro do grupo, porque os outros jornalistas não queriam que um veículo importante como a Época dissesse que tinha errado. E esse é um grande problema do jornalismo. Geralmente as pessoas querem, sabe aquele aviso nos restaurantes, visite a nossa cozinha? No jornalismo isso não funciona muito, não. Aliás, eu costumo brincar, né, quando tem esses grampos assim, se você pegar uma conversa de um jornalista com fonte, você vai achar que tem alguma coisa errada. Não tem, mas aqui às vezes tem um grau de intimidade muito grande. E muitas vezes a pessoa vai falar, peraí, que conversa estranha. Às vezes, eu lembro de uma conversa do Boechat, do Ricardo Boechat, falecido, infelizmente, com o empresário Paulo Marinho, que a Veja deu ali nos anos 90, e que era sobre uma confusão que tinha na telefonia. Daniel Dantas brigando com outro grupo de telecomunicações. E daí era uma conversa assim que ela parecia que tinha intimidade demais. E tinha, porque o Boechat conhecia o Paulo Marinho naquela época, há 20 anos, eles eram amigos de adolescência. Mas estavam discutindo ali uma conversa, olha, então, me conta um pouco mais aí, não, desse jeito eu não posso dar a nota. Não, mas me fala mais, vamos ver como é que a gente pode... Esse tipo de conversa é super normal. Então, do ponto de vista de pauta, a coisa vai meio que por aí. Você fica com a antena ligada e em algum momento uma porta se abre, alguém te liga, ou você junta um lé com um cré que vai te levar para um outro caminho e a pauta surge dessa forma. Agora, em relação a essas inteligências artificiais, eu acho que o grande segredo do jornalismo e do entretenimento é não dar aquilo que o leitor quer. É dar aquilo que o leitor não sabe que ele quer. Interessante isso, hein? Pois é. Esse é o grande segredo. Porque, vamos lá, se você faz... Vamos pensar, eu vou dar um exemplo fora do jornalismo. Nos anos 90, a Chrysler encomendou uma grande pesquisa para a maior agência de publicidade americana. E daí eles queriam saber o que o consumidor quer de um carro. Então, fizeram um trabalho assim, exaustivo e chegaram ao carro ideal. Só que o carro ideal era um Ford Taurus, era um Honda Civic. Já existia o carro ideal na cabeça do consumidor, porque são poucas as pessoas que conseguem extrapolar o presente e entender aquilo que pode ser uma tendência. Nós estamos meio que presos na nossa vida. Então é muito difícil a gente parar para pensar e falar, olha, o que pode ser diferente? O que eu quero que eu ainda não pensei? Geralmente o que eu quero é aquilo que eu vejo, que eu entendo, que eu estou enxergando. Pois bem, e daí, quando a Chrysler viu aquilo, a gente não pode copiar o Ford Taurus, porque era um Ford Taurus melhorado, era um Honda Civic melhorado. Não, isso a gente não pode fazer. Aí o camarada da pesquisa falou assim, peraí, me dá mais uma verba e eu vou fazer uma outra pesquisa. E daí, esse cara fez uma pesquisa sobre quais são os valores americanos mais importantes. Qual foi a época em que esses valores estiveram presentes aqui nos Estados Unidos? Quando você pensa nesses valores, o que vem na sua cabeça? Bom, eles descobriram então que a segunda metade da década de 40 era, justamente no pós-guerra, era quando foi na cabeça dos consumidores se atingiu o ápice dos valores americanos. E daí
eles fizeram um carro com a cara dos anos 40, que é o Pit Cruiser. O Pit Cruiser ele surgiu justamente dessa pesquisa. Então, no jornalismo, no entretenimento, não é muito diferente. Você tem que entender. Esse carro tem aquele meio vintage, né? Ele é estranho. Mas inglês, aqui não pegou, né? Não pegou. Não. Nos Estados Unidos tem. Não, vendeu, mas, Okay, mas eles fizeram uma coisa assim do tipo, olha, vamos fazer uma experiência. Mas, pelo menos, eles não fizeram um carro que era cópia do outro, né? Sim. Então, a impressão que eu tenho é que a gente precisa, muitas vezes, enxergar onde ninguém está enxergando. E eu acho difícil que a inteligência artificial consiga fazer isso. E acho mais até, o importante num filme é o plot twist, não é? É aquela mudança inesperada da história, aquilo que você não consegue imaginar. Eu digo, por exemplo, na Bíblia, o grande plot twist que eu já vi é o seguinte: você tem a família saindo de Sodoma, não olhe para trás. A mulher olha, vira uma estátua de sal. As filhas acham que a humanidade inteira morreu, então elas embriagam o pai e transam com ele. Esse é um plot twist que uma inteligência artificial não vai imaginar, porque é uma situação tão fora da caixa que eu acho que é virtualmente impossível que uma programação consiga entender que existe uma situação que possa levar a outra de uma forma tão bizarra. Eu usei, evidentemente, um exemplo extremo, mas dentro da narrativa jornalística, eu acho que talvez aquelas notas que os portais hoje dão, que são meio que uma compilação de uma notícia que saiu, isso pode ficar a cargo de um chat GPT. Para mim, eu não vejo muito problema, mas isso não vai alavancar a audiência. Não vai ser isso que vai transformar um portal em algo desejável. As pessoas querem ler ou ver alguma coisa exclusiva, ou diferente, ou instigante. Quer dizer, eu acho difícil uma inteligência artificial que vai colher informações, vai dar meio que uma média de tudo sem instigante. Acho difícil. Mas talvez o jornalista possa utilizar a inteligência artificial como uma boa ferramenta para que ele chegue nisso. Sim. Né? Para ele sair do feijão com arroz e poder então ele vê, olha, notícia. Isso aqui é a média que está todo mundo falando. Então, como é que a gente sai daqui para algo diferente? E o Renato vai te perguntar, mas eu queria saber, porque uma aula isso tudo, né, Renato? Uma aula, um bastidor de um jornalismo que talvez quem está ouvindo, nos assistindo aqui, não tem ideia, né? Nós realmente estamos aprendendo muito com você. E eu queria, antes da sua pergunta, só que depois ou no contexto você diga também, então qual o futuro desse jornalismo? Porque você já falou, né, um pouco de como funcionou, de como funciona. Queria que você falasse também um pouquinho do site do Money Report, né, e também e gostei muito dessa sua visão sobre a notícia difícil, a notícia negativa, falada de uma forma que tenha proveito, né? Não simplesmente porque o jornalismo hoje, como você falou, o jornalista gosta de uma coisa, de uma tragédia, porque a notícia está pronta com a tragédia. Mas como dizer uma tragédia de um jeito que traga também, não teria esse papel de um pouco mais de intelecção desse jornalista, no sentido de vou dizer a tragédia, mas vou dizer a tragédia com uma perspectiva? Olha, aí a gente tem que separar um pouco o que é o jornalismo, digamos, hard news, daquele que é um pouco mais interpretativo. Se, por exemplo, você tem um jornalista que está olhando para a câmera com o microfone na mão e ele tem que narrar uma situação que acabou de ocorrer e essa situação é uma tragédia, dificilmente esse jornalista ele vai conseguir te oferecer algo mais do que a pura narrativa do que aconteceu. Agora, aquele que tem um pouco mais de tempo para pensar a respeito, ele tem a obrigação de te dar algo que não seja 100% factual.
Isso, para mim, é meio que mandatório daqui para frente. Você não pode mais ficar no factual, porque o factual todo mundo tem, e na hora que a pessoa quiser. Se você não tiver um mínimo de capacidade de interpretação, ou pelo menos olhar o fato ruim e dizer, olha, o lado bom é esse aqui, ou então a consequência pode ser tal e tal coisa, então vai ser complicado. Você vai ter uma situação na qual haverá uma homogeneização da notícia. Isso é bastante ruim. Agora, por outro lado, nós temos um fenômeno que é cada vez as pessoas leem menos e leem pouco. Isso é um problema muito sério, porque quando você olha a Amazon, que começou como uma livraria eletrônica e hoje ela vende livros pelo Kindle, você vê que é um volume muito interessante de venda de livros. Mas, em compensação, no dia a dia, as pessoas não estão lendo muito. As pessoas não conseguem desenvolver o hábito da leitura. Eu não sei se é porque é uma transição do papel para o veículo eletrônico. Não sei ainda exatamente o que motiva isso. Se as pessoas têm um estilo de vida muito frenético, ou se então os jovens eles foram criados com uma carga tão grande de opções de conteúdo que não conseguem se prender em alguma coisa. Eu não sei exatamente o que motiva isso, mas o fato é que as pessoas leem pouco e quando leem textos curtos. Então, a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. Tem que ter uma capacidade de síntese muito grande e uma capacidade, digamos, de você ter essa interpretação em textos pequenos, porque senão ninguém vai ler. Esse é o grande desafio. Como é que você vai juntar consistência num pouco espaço de texto, em poucas linhas? É o grande desafio. O Aloysio, cara, trouxe 2 pontos aqui que estão aqui, estou matutando. A primeira questão envolvendo o feeling. Ele falou muito na emoção, no feeling, no palpite do jornalista para aquela notícia, né? Garimpar a notícia e, enfim, achar que é aquilo que vai ser. E a gente contextualizou com a questão da inteligência artificial, que não tem como parametrizar, não tem como prever, porque é algo não repetitivo e não necessariamente lógico. Interessante, estou com isso aqui na cabeça para justificar, em parte, esse nosso debate. A outra questão que o Luiz colocou aqui, que eu achei curioso não, importante, da notícia ruim, que a gente sempre fala, né? Falamos com o Mildo também. E ele falou, você falou, né, Luiz, por que também tem notícia, vamos chamar assim, a notícia pesada, né? Não ruim é um termo errado, mas a notícia pesada, porque as pessoas consomem. Estava vendo uma matéria hoje de manhã na academia de roubo de furto de celulares, né, que foram mais de 200 mil, se não me engano, não sei se esse ano, no último ano em São Paulo. Número absurdo. Talvez o principal motivo, né, desses furtos, desses roubos, é porque tem mercado. Então, se tem gente comprando celular roubado, isso está estimulando mais o crime. Olha que coisa, né, curiosa. Então, aqueles que reclamam muitas vezes podem estar consumindo. Não estou dizendo que são. Mas existe algo estranho, esquisito aí no meio. E com relação ao conteúdo, né, que você colocou, as pessoas estão lendo pouco, e você citou, e eu acho que uma das explicações, sem dúvida, é a falta de tempo, porque hoje nós somos bombardeados por vários lados, com várias ações. Então, o WhatsApp, por exemplo, as agendas pesadas, os e-mails, as notícias, os alertas dos aplicativos, a necessidade de interação mais rápida, própria tecnologia, né? Estamos aqui num videocast, coisa que não seria inconcebível há 10 anos atrás, até pela banda, né? Você citou a conexão raiz lá, até pela banda. Então, eu acho que hoje nós temos muito mais tarefas do que há muitos anos atrás. Então, nós temos tarefas talvez mais rasas, mais volume, né, de obrigações, mas menos tempo de aprofundamento. Eu não sei qual é o impacto disso, mas... E
A pergunta do chat GPT, eu aproveitei, já a tua pergunta. Né? A gente improvisa aqui no programa nada. Antigamente tinha até um scriptzinho, a Soraya já deixou de lado. Né? Não funciona, vamos bater papo. Eu perguntei, qual o futuro, né, das notícias, né, do jornalismo, tal, etc. Sabe o que o chat respondeu? É difícil prever como será o futuro do jornalismo. E trouxe aqui só umas questões. Uma das tendências, o aumento do jornalismo digital, que o Aloysio já foi protagonista lá atrás, né? Montou o bolo. Vai mais. Outra tendência é a importância do jornalismo de dados e da inteligência artificial na produção das notícias, que o Castilho falou aqui. Então, tem mais dados, tem mais informações, então, em tese disso, daria mais robustez, profundidade e consistência. Profundidade, que é algo que a gente está colocando. Vai ter mais profundidade, mas as pessoas não têm tempo, por exemplo, para se aprofundar. Ou será que não desejam mais se aprofundar? Aí é um outro debate, né? E por fim ele termina, olha, o jornalismo ainda desempenha um papel crucial na sociedade. As pessoas ainda querem se informar sobre os acontecimentos do mundo e os jornalistas são fundamentais para isso. E eu lembro, Luiz, estamos chegando já, extrapolamos o nosso final, que aqui o bate-papo é rapidinho e foi assim, foi muito interessante. E sereno, né? Sereno. O Luiz sempre foi muito sereno, olhava assim e falava, nossa, mas como ele é técnico, sereno e gostoso de ouvir. Tem pessoas que são serenas demais que dá sono, mas não é. O seu caso é o contrário. Você chama, você é carismático, né? Não daria para ficar o dia todo ouvindo ele. Não, eu olhei assim e falei, eu tenho que perguntar muito mais coisa, porque realmente é uma história. Mas nesse contexto, né, final do que é raso, do que é profundo, da evolução, né, a gente precisa perguntar aqui pro Aloysio, que hoje também a função dele também é juntar pessoas físicas, né? Inclusive na pandemia, quando começou aquela coisa toda, eram só 15 dias em casa, depois evoluiu, de repente, o Aloysio e a Cristina me convidam, criamos um grupinho aqui no WhatsApp, né? E a coisa começou a ganhar corpo, e foram para as lives, e ele fez, não lembro de ter alguém feito isso antes, né? Mas pelo menos nesse volume corporativo, ele fez de uma live em que você jantava conversando com o chefe. E a comida chegava na tua casa, tudo programadinho. Eu falei, imagina o trabalho que não deu isso, né? A gente convidou algumas pessoas, o Renato foi um deles, e a gente encomendou um jantar com o chefe Eric Jacan, e ele aparecia no meio do jantar. Era uma conversa de todo mundo, aí ele aparecia, a gente fazia uma entrevista rápida, todo mundo podia interagir também com o chefe. Foi divertido, foi uma coisa assim, foi bacana. Mas para chegar no final, e dentro desse contexto, né, de que acho que ninguém sabe exatamente para onde vai, mas o feeling, isso a gente fala muito aqui, o feeling, a percepção, a intuição, isso não é parametrizável, isso não é repetitivo, isso não é automatizável também. Então isso vai ficar, isso é nosso, né, é do ser humano. E agora nesse finalzinho nós temos, né, o ponto final do Castilho aqui, que são as perguntas filosóficas, e a gente acaba. Mas eu quis só contextualizar, normalmente eu não falo tanto assim não, porque é muito bom estar contigo aí, com a Cris também, vai aí o nosso abraço e os cumprimentos para sua filha que fez aniversário também recentemente, né? E daqui a pouquinho você tem um compromisso com ela. Obrigado, muito obrigado por ter vindo. Só antes dessas perguntas filosóficas aí, eu gosto sempre de repetir uma frase do Ulisses Aguanais, que é a seguinte: o único brasileiro que ganhou dinheiro com feeling foi o Maurice Albert. Porque a gente tem que ouvir a intuição, mas não pode ficar somente nela. Aproveitando aqui, falando de intuição, tem uma coisa importante aqui. Notícia assim, relevante da Folha de hoje. Vou deixar até para o Aloysio aqui, talvez se aprofundar nessa questão. Citação do Harari, né, o grande mago aí da IA. Harari e o medo das inteligências artificiais. O historiador propõe que as instituições evoluam rapidamente para frear e depois governar as inteligências artificiais. E aí tem toda a matéria. E aí ele diz que o seguinte, na visão de Harari, ao permitir que as inteligências artificiais conversem e aprendam conosco, estamos entregando a chave do processo civilizacional para a máquina. Vale notar que a definição mais aceita de inteligência artificial é de que elas são agentes inteligentes
que percebem seu meio ambiente e tomam decisões que maximizam suas chances de sucesso. E a palavra mais importante é o termo agentes. Eu não lembro de ter visto aqui uma matéria tão incisiva dizendo esse é o momento de frear isso tudo. A gente brinca, fala, né, dos modelos de filmes, etc., mas está aqui hoje esse registro do Harari. O Harari, talvez o Harari ache que o Exterminador do Futuro vai acontecer, né? O filme. Mas é fático, que talvez aconteça mesmo, né? Quando vier a quântica, eu acho que a gente corre o risco. Eu tenho medo. Você sabe que eu discordo de várias coisas que o Harari fala, mas é óbvio que ele é um pensador com fama mundial e eu sou um jornalista brasileiro, mas eu acho, por exemplo, quando ele fala que a implantação de chips em cérebros ou a evolução da tecnologia para maximizar a inteligência vai criar duas categorias de seres humanos, eu discordo totalmente disso, porque a lógica do capitalismo é justamente vender cada vez mais. Então você pode até ter uma meia dúzia de pessoas que vão se beneficiar disso, vão antes desses, você vai ter outra meia dúzia que vai fritar os cérebros e vão morrer, né? Mas você depois vai ter pessoas que vão se beneficiar disso, mas rapidamente todo mundo vai ter essa ferramenta de amplificar a sua própria inteligência. Então, eu acho que tem algumas... Eu acho que às vezes você tem uma análise no Harari que é eu vou dizer uma frase meio esquisita, mas é um software de direita rodando num hardware de esquerda, sabe? É uma coisa assim... Interessante essa frase. Mas estranha. Mas eu acho que ele muitas vezes ele olha querendo encontrar uma lógica meio que equalizatória, onde não tem. O ser humano é diferente. Eu não acho que a coisa vai... Agora, eu sou meio contra ficar freando as coisas, sabe? Como eu acredito muito... Você é liberal. Numa autorregulação do mercado, eu acho que está errado ficar assim. Se você criar algumas regras assim, para que as máquinas não se voltem contra o ser humano, concordo. Eu não quero que o Exterminador do Futuro ocorra. Mas eu acho que essa coisa de frear um desenvolvimento tecnológico, acho que é impossível. Aquela coisa assim, esse trem já saiu da estação, não tem mais como você fazer. Deixa eu fazer uma ponderação aqui, Castilho. Hoje eu estou falando demais, né? Não, então, uma ponderação em cima de uma constatação do Aloysio. Uma das explicações da necessidade da legislação é quando a sociedade por si só não é capaz de, entre aspas, se autorregular ou ter a percepção de certa questão. Como a polícia, por exemplo. Aí o Estado vem e tem que ajudar nesse sentido. Vamos colocar entre aspas esse ajudar. Talvez a inteligência artificial seja isso, porque a tecnologia está vindo tão rápido que talvez nós não consigamos perceber essa potência. Por isso que eu citei também essa matéria da Folha e o Harari hoje. Porém, então isso eu tentei contextualizar a necessidade de uma eventual legislação. Porém, a sua consideração é muito relevante. Eu quero deixar isso registrado aqui. Sim. Porque você disse, olha, a sociedade é capitalista e ela precisa vender. Dentro dessas discussões de inteligência artificial, talvez a mais relevante delas é a questão da perda de empregos ou da substituição do homem pela máquina. E aí tem várias, né, opiniões aí para todo tipo. Mas, se porventura a opinião correta for de que realmente haverá uma substituição expressiva de cargos ou de empregos, isso na prática vai trazer um problema econômico gigantesco para a sociedade capitalista. Ou seja, você vai vender para quem? Então, talvez essa sua constatação que eu estou colocando aqui na mesa, automaticamente, entre aspas também, freie ou se autorregule, ou seja, a justificativa para equalizar essa evolução tão rápida desses softwares de autoaprendizado, deep learning, etc. Eu não tinha ouvido ninguém trazer esse contexto. Então, coloco aqui na mesa até para futuros debates, a questão econômica que regula o mercado. Olha, eu entrevistei a Margaret Thatcher na década de 90 e eu lembro que uma das questões importantes dentro da Grã-Bretanha era justamente o desemprego, né?
E eu lembro que ela dizia que uma parte desse desemprego era momentâneo, porque ele refletia a mecanização de atividades operárias, mas que logo apareceriam outros mercados, surgiriam outros mercados que assimilariam essa mão de obra. O problema, se a gente trouxer esse raciocínio para os tempos atuais, ele não faz muito sentido, porque os empregos que estão sendo ceifados, eles não estão sendo, digamos, recuperados em outros mercados, porque os mercados que estão surgindo, eles não são industriais, eles não criam grandes vagas, não é um número grande de vagas. Então, a gente tem esse problema que é muito sério. Como é que a gente vai fazer para abrigar todo esse povo? Agora, vamos lá. O mercado capitalista também, ele se autossalva de tempos em tempos. Quando você está entrando numa situação de clinch, de corner, ele vai lá e se reinventa e cria outra solução. Eu tenho a impressão, porém, de que nós teremos em algum momento um contingente enorme de pessoas que não vai ter qualificação nenhuma. Isso é um problema sério. E até mais, a gente vai atingir um pico de população e depois esse pico ele vai cair. Então, nós estamos acostumados sempre com a coisa do crescimento. E quando você tiver uma população decrescente, porque em algum momento isso vai acontecer, o capitalismo não está preparado para isso. O capitalismo é aquele sistema que ele conta com um crescimento contínuo. Só que em algum momento você vai ter um decréscimo. E aí, como é que vai fazer? O mesmo vale para isso. Quando uma massa enorme de desempregados sem qualificação tiver... Aí o que vai acontecer da sociedade? A gente precisa se preparar para esse tipo de situação. Ou criar algum tipo de atividade que seja adequada para essas pessoas que não têm qualificação, mas não dá. Em algum momento isso fica complicado. Eu te diria que a cidade de São Paulo já está vivendo essa situação. Quando você vê o número de pessoas que vivem nas ruas, é um número inadmissível. A gente não pode fingir que isso não existe. E o pior é que a gente finge, a gente para com o nosso carro, no sinal vem alguém lá com uma cartolina, a gente finge que não está olhando para o cara, o sujeito está pedindo um dinheiro, e a gente simplesmente age como se não fosse conosco. Eu, incluindo. Não estou me tirando dessa equação. Mas se nós não fizermos alguma coisa enquanto sociedade, isso vai terminar muito mal. Você tem iniciativas incríveis, algumas ligadas inclusive a igrejas, outras de fundo totalmente civil, não religioso, mas isso não basta. Governos estaduais, governos federais têm que entrar nesse problema a fundo. Quando você vai ao centro da cidade de São Paulo, é uma loucura. E não é um problema só da Cracolândia. Você tem famílias inteiras morando na rua. A gente, quando eu falo em liberalismo, eu falo que o mercado ele tem que se autorregular, isso é importantíssimo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender quais são os problemas e como é que esse problema ele pode afetar o sistema como um todo. Então, eu não tenho a solução, mas eu acho que a gente precisa resolver. Sei, por exemplo, que o governo paulista tem muita propriedade no centro da cidade, que pode se transformar em moradia. Sei também que o governo tem alguns projetos de revitalização do centro, para isso tem que fazer obras, poderia contratar essas pessoas. Mas, enfim, isso tem que ser discutido num grupo mais amplo, mas a gente não pode deixar isso acontecer. Isso é só a ponta do iceberg do que vai ocorrer no futuro quando você tiver um contingente gigantesco de gente sem formação, sem qualificação. Perfeito. Renato, eu tenho uma pergunta, na verdade, para você, depois eu quero finalizar com o Aloysio. O René Descartes, um filósofo do século XVII, ele tem uma frase célebre que a gente conhece, penso, logo existo. Isso vale para a inteligência artificial? Ela pensa, logo ela existe? Devolvo com uma outra pergunta. Pergunta não, uma reflexão. A inteligência artificial,
não a inteligência. O software. O código pensa. Ele pensa. Se o código pensar, nós vamos ter a resposta positiva de acordo com a sua questão. Mas o que é pensar? Pensar é raciocinar, é interpretar, é ter um raciocínio lógico. Para a filosofia, né, na história da filosofia, pensar é filosofar. E isso o homem fazia, né, desde os mais antigos, os pré-socráticos. Então eles conseguiam parar lá numa pedra e ficar o dia todo pensando por que aquilo funcionava. Hoje o homem não pensa mais. Essa questão de pensar, então é por isso que a questão da inteligência, do software, ele faz isso por nós, ele pensa por nós, ou, como já discutimos aqui, esses softwares serão ferramentas para nos auxiliar a aprimorar aquilo que a gente já faz. Então esse acho que é um grande debate. Então Mas aí eu fui lembrando do Descartes, né, que tem um discurso sobre o método, que é uma das obras dele, que tem no final a busca da verdade. E aí era essa pergunta que eu quero depois finalizar com a Luísio, mas aí eu quis te provocar. Vou até aproveitar a consideração do meu amigo Castilho, que também filosofa muito. Imagine se você, no seu pensamento filosófico, programa um sistema com esse pensamento, viés filosófico. Será que a consequência dessa programação será também algo filosófico? Ou é algo lógico e previsível, portanto não filosófico, ainda que tenha sido programado por um filósofo? E aí a gente cai naquela questão, mas que é o início do bate-papo, né, com o Aloysio, que é a intuição, né, que é a percepção, que é o feeling, que é a questão humana que a gente tem, que é o imprevisível, né? Então, mesmo o filósofo programando, e o ato de programar ainda é autológico, então você fala, olha, se eu pensar desta forma, se eu escrever desta forma, você vai responder desta, porque o filósofo tal respondeu assim, assim, assado. Mas aí, na verdade, é a reprodução de algo que eu já comandei. Não é o pensamento criativo que envolve a base da filosofia, né? Então, essa parte que fica difícil da gente trazer, apesar de muitos definirem como machine learning, então aprendizado de máquina. Mas máquina é máquina, humano é humano. Eu acho que, e cada vez mais eu vejo, até porque o debate se intensifica, né, Luiz, que o que é humano, e por envolver também espiritualidade, imprevisibilidade, alma, etc., eu acho que hoje nós não teríamos condição de dizer que a programação substituiria isso. Hoje não. Então a resposta é não pensa. Hoje não. Se ela não pensa, ela não existe, segundo Descartes. Mas é muito interessante essa discussão, acho que... Mas a existência envolve a pessoa, né? E aí alguns até na nossa área defendem os direitos da máquina. A máquina não é pessoa, não é pessoa natural. Não tem direito. Direito tem obrigação daquele que programa, né? Por isso que o Descartes mesmo ele dizia que, por exemplo, que o único ser que pensa é o homem, porque os animais eles não pensam, eles não têm um raciocínio lógico, né? Então aí ele diferenciava homem de animal. Tem muitos animais que pensam, né? Seu cachorrinho, por exemplo, com certeza tem um nível de porque os animais que a gente treina, né? O treinamento envolve uma lógica, uma repetição de ações com uma premiação. Não deixa de ser lógico, é um raciocínio mais limitado, né? Mas não deixa de ser lógico. Sim. Bom, uma longa discussão, então... Eu digo o seguinte, enquanto ser humano, eu penso, logo hesito. Pronto, olha, tá vendo? Upgrade, pronto. Porque o pensamento, ele meio que te leva a refletir, a reflexão, muitas vezes te leva a uma hesitação, né? Aquele momento de você fazer um reality check, se você está realmente certo ou não de achar. Quando eu escrevo todo dia, eu falo, opa, mas eu estou sempre pensando, mas isso aqui é ou não é? E aqui no mundo atual, infelizmente, isso não acontece, porque na época da lacração, a pessoa não pensa, ela já está com a lacrada na cabeça, esperando alguma coisa acontecer para lacrar. Então, ou então, nas discussões políticas, nessa polarização entre esquerda e direita, ou entre o conservadorismo e o chamado progressismo, as pessoas já têm opiniões pré-fabricadas que soltam, nem você terminou de falar e já vem uma lacrada, já vem uma patada. É complicado.
Bom, isso dá um debate, hein, Renato, para a gente voltar a falar disso. Aloysio, então só para a gente, e agora acho que finalizar mesmo, né? O que é verdade para você? O que é verdade para mim? A verdade para mim, ela é algo que faz parte da nossa vida no sentido de que cada um tem a sua própria verdade. Eu acho que é impossível existir uma verdade absoluta e alguém divulgar uma informação, uma frase que seja totalmente aceita por todo mundo. Mesmo os fatos cientificamente comprovados, como a Terra redonda, eles não são aceitos pela totalidade da população. Então, eu te diria que a verdade é algo pessoal, mas transferível. Muito bom. Muito obrigado, Aloysio. Foi um prazer imenso ouvi-lo, né? Aprender com você, um grande gênio aí com essa trajetória. Aliás, quando ele começou a contar, acho que ele fez uma narrativa aqui da biografia dele, assim, numa rapidez que a gente vai se envolvendo e com propriedade, né? Acho que então, muito bom. Não, deixa eu contar uma coisa só antes de terminar sobre a minha biografia. Antes de ser jornalista, eu fui DJ. É por isso que tem o 3 gosta em 1 da National. música. Olha, a música, 3 em 1 Aliás, LP. Ele divulgando os vídeos pra gente lá, LP e tal, é legal. Fui chegou DJ domingo. profissional. Não é mais DJ? Eu tenho os equipamentos lá em casa, mas só de brincadeira. Então, peraí, você tem uma playlist na Spotify? Você sabe que não, porque quando eu faço as playlists, eu faço com o LP? Não, eu tenho 2 equipamentos lá em casa, um de CD e outro com o software Serato com o computador. Então eu faço as playlists mixadas. Poxa, e daí eu não coloco... legal, tinha uma esperança de poder seguir a playlist. Porque só música boa. Pois é. Mas olha, é uma ideia. Eu acho que eu vou começar a fazer isso aí, montar um canal ali. Já tem um aí. seguidor. 2. Fã. Porque a conta do Spotify lá em casa está no nome da minha filha, então eu vou ter que pedir para ela. Luiz, muito obrigado, viu, Renato? Sempre uma alegria, uma honra estar contigo, estar com você, Aloysio. Hoje nós trocamos de papel. Pois é, olha só. Eu aqui perguntei para você, já fizemos eventos e o Luiz perguntava para mim, eu falei, agora eu vou dar o troco. E eu sempre falo nos eventos do programa que o Renato é que nem o Rogério Ceni. É São Paulino, goleiro e fala pra caramba. Pessoal, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Um abraço. Obrigado, Luiz. Versa Podcast.